Lohane é sua filha? Sim, senhora. A Lohane estava em casa nesses fatos? Não, senhora. Não? Não. Estava onde? Na casa do namorado. Mas eu falei pro meu marido, amor, quer ver que a gente vai chegar lá e vai ser uma brincadeira? Meu pai deve ter chegado de viagem. Cheguei lá, infelizmente, era verdade. No portão estava a Lohane, no telefone, com shorts rosa e um top branco. No portãozinho que estava aberto. Aí eu parei e sentei na bancada de tijolinhos. Subi, tava todo mundo falando, minha irmã Érica, a Tayane, uns rindo, outros chorando. Aí a Raquel, filha do Carlos, veio descendo as escadas gritando, esbravejando, dizendo: essas pragas, suas pragas, vocês conseguiram, suas pragas, conseguiram o que queriam. E eu falei: calma, Raquel, fica quieta, você não sabe de nada. Aí me pediram... E a senhora? E a senhora? Eu estava com uma pessoa na Barra da Tijuca. Também não estava em casa? Não. E a senhora tinha ciência de que a vítima ia ser executada? Não, não sabia. Rafaela tava, ela não falou de ter saído, não. Na hora que eu acordei, ela estava na porta da minha casa. Aí eu falei, o Rafaela, o que que houve? É briga? Aí ela foi e falou, não, aconteceu um negócio com o Paniel. Aí eu falei, tá, mas o que que aconteceu? Ela falou, estão levando ele para o hospital. Aí eu falei, tá, mas por quê? Aí ela falou assim, ele levou um tiro. Quando ela falou que ele levou um tiro, a minha pressão baixou e eu, tipo, que fez minhas forças, desmaiei ali. A Rafaela me ajudou e meu pai, minha mãe, a Érica desceram. Nisso ficou eu e a Rafaela ali, Rafaela esperando a minha pressão voltar. Quando ela voltou, eu levantei a cabeça e falei assim, Rafaela, onde você estava na hora do tiro? Aí ela falou assim, eu estava ali com os cachorros. Sei lá, a pessoa acaba de acordar, né? Não sabe nem o que fala. Aí eu fui e falei, vamos lá embaixo para ver o que está acontecendo. Aí ela falou, vamos. Nisso que a gente foi, quando a gente tinha acabado de descer a escada da piscina, eles já tinham levado o corpo e ela falou assim, senta aqui. Aí eu sentei, aí ela foi resolver as coisas dela. Aí eu esperei minha força voltar mais um pouco e fui atrás da minha mãe. Quando eu fui atrás da minha mãe estava na garagem, disposta para onde tinha acontecido o ato. E minha mãe estava chorando muito e eu vi minha mãe e o Ramon estava catando as balas com uma blusa amarela no... Isso. Aí ele estava catando, botando o dedo assim no sangue, catando, vendo mesmo, muito rápido. Ele estava fazendo... O dedo no sangue? Isso. Tá. Por qual motivo? Aí eu não sei te dizer. Aí eu fui e falei assim, Ramon, oi? Ele não falou por que ele estava fazendo aquilo? Não, aí eu perguntei, Ramon, você sabe que você não pode fazer isso, né? Limpar a cena do crime e tal. Aí ele foi e falou assim, eu sei. Aí eu falei, então para. Aí ele foi e falou assim, eu não quero, eu não vou parar. Aí eu falei assim, não, você vai parar sim, porque se você não parar, eu vou te dar uma porrada. Aí ele olhou pra minha cara, eu fui, fechei a mão. Quando eu ia pra cima dele, ele falou assim, não, tá bom, vou parar. Aí saiu. Nisso eu subi com a minha mãe pro quarto e depois eu fui lá no quarto da Flor de Lis para saber como estava todo mundo e tal. E não. Isso foi antes do corpo dela, da gente saber. Antes da gente saber da notícia, eu desci de novo, botei minha mãe no quarto e desci. Aí eu fui lá na porta e falei assim, caramba, ele tem que estar vivo para conseguir pelo menos contar como que aconteceu, se ele viu quem foi, entendeu? E tava a Rafaela e Lohane do meu lado, a Lohane do lado direito e o Rafael do lado esquerdo. E a Lohane foi, olhou para a Rafaela e falou assim, Rafaela, ele tá vivo? Aí a Rafaela falou assim, eu não sei, mas se tiver vivo, aí ela fez esse movimento da mão, aí falou assim, se tiver vivo,
eu pego minhas coisas e meto o pé dessa casa. Aí a Lohane riu. A Lohane riu? Riu. O que você entendeu com esse gesto? Eu entendi que elas sabiam de tudo, que elas estavam envolvidas. Aí foi essa hora que eu saí correndo. Aí fui lá na minha mãe e no meu pai e falei assim, elas estão envolvidas, aconteceu isso, elas estão envolvidas, eu tenho certeza que elas sabem. E desci. Quando eu desci, a Lohane que me trouxe a notícia que ele tinha morrido mesmo, porque a gente achava que ele estava vivo ainda, né? Que ainda tinha esperança, que ele ia sobreviver, a gente achava isso. Aí ela chegou para mim e falou assim, Raquel, ele morreu, muito feliz, falando isso rindo, muito alegre. Aí eu achei isso muito esquisito. Aí eu fui subir para o quarto da polícia, aí todo mundo já tinha chegado do hospital e tal. Aí tava todo mundo lá chorando. Aí subiu o Lucas. Aí todo mundo começou a falar que o Lucas tinha... foi o Lucas que matou, que o Lucas tinha culpa. E o Lucas começou a chorar, de soluçar. Eu nunca vi o Lucas chorando daquele jeito. E ele falou, mãe, não foi eu, mãe, não foi eu. E o Adriano gritando para ele, falando que foi ele. E ele falando que não foi ele. Aí a Flor de falou assim, calma, Lucas, calma, deita aqui. Aí pediu o Adriano o telefone dela e começou a ligar para um monte de gente para falar que ele tinha morrido. Só o que eu achei estranho foi que quando ela ligava, ela fingia choro. Teve até uma ligação que eu até gravei, que ela falou assim, não falou o nome da pessoa, acho que era Pedro, não sei. Aí falou assim, fulano, você não sabe o que aconteceu. Aí a pessoa respondeu, né, provavelmente, e ela falou assim, mataram o nosso menino, aí começou a chorar, fingir choro, mataram o nosso menino. Aí quando ela desligou o telefone, ela ficava normal, conversando, falando, pode chamar esse fulano, não sei o quê, pega não sei o quê. E ligava para outra pessoa e fingia choro de novo. Isso me deu um ódio, eu fiquei com muita raiva disso e saí. Quando eu saí, eu vi o Flavinho escondendo a roupa que ele estava na hora do ato lá dele, com a roupa debaixo do braço. A roupa que ele tinha socorrido o Anderson e tal, estava debaixo do braço. Eu achei isso também muito esquisito, eu fiquei olhando assim e tal, falei, tá. Aí subi, fiquei um pouco lá em cima com a minha mãe, acalmando ela e tal, tava chorando muito, meu pai também estava muito preocupado. Eu também nunca vi meu pai daquele jeito, porque ele olhava pra gente e falava assim, e agora, o que vai ser? Eu não sei o que eu faço. O que vai ser? Meu pai estava muito preocupado, porque ele não sabia o que fazer. E depois a polícia chegou, a civil chegou, fez a perícia. E eu cheguei na polícia e falei assim, eu acho bem que os cachorros estão dopados, porque eles não são assim. Aí veio a Simone, querendo saber o que eu estava conversando com a polícia. Aí ela falou assim, o que houve? Nervosa, com a mão assim. Aí eu estava tremendo assim. Aí ela falou assim, o que houve? Eu falei, Simone, eu estou falando dos cachorros pro policial, porque os cachorros não estão normais. Os cachorros estão muito lentos, eu acho que doparam eles. Aí ela falou assim, não dopou não. Os cachorros estão normal. Aí eu falei assim, Simone, você sabe que os cachorros não estão normais. Porque quem é da casa sabe que eles são agitados, ficam latindo o tempo todo, eles não estão normais. Aí ela falou, tá normal sim, não sei o quê. Aí eu acho que o policial percebeu o nervosismo, né? Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vai comigo o cachorro, o André, o Ramon, o Daniel, o Lucas e a Rafaela. Aí a Simone falou assim, não, porque a Rafaela não tem nada a ver com isso, não sei o quê, a Rafaela não vai não. Aí eu não sei o que aconteceu, que a Rafaela não foi. Não tenho mais perguntas, não. A defesa tem perguntas? Então o Ministério Público se manifesta. Excelência. E a juíza fala. Ela vai responder as perguntas do MP, pergunta a juíza a defesa de Simone. E ninguém responde, aí a juíza daquele jeitinho diz. Tem que ligar, né? Referindo-se ao microfone para a defesa de Simone, doutora Daniela Grégio. Desculpa, posso começar, excelência? Diz a defesa de Simone. Ou seja, Simone não respondeu as perguntas do Ministério Público nem a do assistente de acusação.
Com a palavra, a doutora Daniela Grégio Leite, defesa da ré Simone. Posso perguntar, meritíssima? Sim. Bom dia, Simone. Bom dia, doutora. O pastor Anderson, ele tinha problemas de saúde? Ele era uma pessoa agitada? Como era a saúde física e até a psicológica dele? Ele era totalmente acelerado, pensava 24 horas. Nem para dormir ele parava de pensar. Celular na mão o tempo todo, era totalmente agitado, tinha várias crises de ansiedade, uma atrás da outra. Eu sei que é a crise de ansiedade, porque eu também passo mal de ansiedade. São os mesmos sintomas. E por várias vezes eu falei para ele marcar psiquiatra para ele, porque ele estava usando as mesmas... Conhece Rivotril? Falei, não, marca psiquiatra para você, cara. Falei isso várias vezes para ele. Então ele tinha problemas de saúde que afetavam o sono e a parte gastrointestinal dele. Com certeza, vomitava, ficava ansioso, batia a perna o dia inteiro, nervoso, mexendo no celular o tempo todo. Ele era ligado em 240. Sim, Você participava diretamente ali da organização da casa, não é isso? Você ficava mais à frente? Como que era isso? Eu ficava na organização das listagens, né? Da organização da limpeza da cozinha, fazer as compras. Eu ficava acordando as pessoas para cada um tomar o seu e levar na geladeira, entregar roupa, o outro o corredor. Tá. E isso, de uma certa forma, gerava um descontentamento dos irmãos? Com certeza, porque tinha muitos irmãos que não queriam se enquadrar dentro da listagem, não queria fazer as coisas dentro da casa. Isso aí, querendo ou não, arrumava a briga sim, porque não queriam fazer nada, porque eu, com problema de saúde, metia a mão e fazia. E quem estava bem de saúde não podia fazer? Alguns dos seus irmãos aqui, afetivos, enfim, relatavam algumas insatisfações com a sua mãe, como parte de tratamento diferenciado. Isso acontecia? A sua mãe tratava diferente as crianças que não eram biológicas? Não, ela nunca tratou diferente. Por que você acha que alguns dos irmãos relataram isso aqui? Eu tenho certeza que muitos irmãos meus, porque minha mãe era deputada, cantora, eles achavam que minha mãe era rica, queriam ter vida de rico, queriam ter carro bom, celular bom, queriam ficar sugando a minha mãe o tempo todo, o tempo inteiro. Então, eu acredito isso, que eles pensam dessa forma, agiam dessa forma, porque eles queriam tentando tirar da minha mãe dinheiro, essas coisas. E minha mãe não era rica, não é rica. Entendi. Então você atribui a isso o descontentamento de alguns dos seus irmãos? Com certeza. Na noite que o pastor Anderson foi assassinado, Simone, você disse que estava num local com uma pessoa. Você pode dar maiores detalhes, inclusive, que seria essa pessoa? Sim. Eu fui primeiro para o teatro. Estava a Marzi e o Douglas. Do teatro, eles foram embora para casa. E eu fui para uma churrascaria na Barra com o Rafael. Da Barra, nós fomos para um apart-hotel. Sim, em algum momento, você chegou a relatar a presença deste Rafael com você na noite do crime na delegacia? A delegacia investigou isso? Não me lembro, Excelência. Excelência? Corrige a advogada. Doutora, desculpe. Simone, você disse que o pastor, ele sempre teve, vamos dizer assim, obsessão por você, né? Ele te perseguia, enfim, muito. Isso começou quando, efetivamente, já que no passado você nunca teve nada com ele? Quando que começaram essas investidas sexuais? Ele sempre demonstrou, sempre demonstrou, mas veio começar a dar a entender de verdade a partir de 2012, quando eu fiquei doente. Ele assumiu, ele começou a pagar meu tratamento, porque era tudo dividido. As coisas grandes ele pagava, e as menores que minha mãe custeava. Então ele começou a dar e tal. Ele pagou o tratamento, ele falava assim: ô Bi, olha para mim com carinho, me dá a oportunidade, deixa eu chegar mais, sua mãe não vai ficar sabendo. Eu falava para ele: não viaja, não viaja.
apagava as mensagens para ninguém ver, nem os meus filhos verem. Eu achava aquilo um absurdo. E ele, na frente da minha mãe, mandava mensagens para mim. Ia no meu quarto. Já teve um dia que eu cheguei e fiquei internada em São Paulo. Cheguei de São Paulo, eu fiquei internada, se não me engano, 10 dias. Deitei para dormir, eu acordei com ele de madrugada, se masturbando no meu pé. Na casa da sua mãe? No meu quarto, na casa da minha mãe. E efetivamente, ele custeava as despesas do seu tratamento? Todas as despesas ele custeava. Ele te dava dinheiro? Me dava dinheiro. Em algum momento, ele se recusou a continuar custeando seu tratamento ou começou a criar dificuldade devido a você não ceder? Ele começou a atrapalhar, impedindo o relacionamento. Quando eu queria namorar alguém, ele atrapalhava-me no relacionamento. Ele falou para mim que se eu não andasse na cartilha dele, ele ia começar a tirar o dinheiro do meu tratamento. É fácil, ele falava para mim. É fácil. É só você andar na minha cartilha, você dançar conforme a minha música que você vai ter tudo. Telefone, você vai ter tudo. Seu tratamento vai ser pago. Não precisa ser do seu jeito, do jeito que você está fazendo. Tem de ser do meu jeito. Eu falava para ele, você está viajando, você está viajando. Então a juíza interrompe. E a sua mãe não podia pagar seu tratamento, não? Tinha que ser ele? É porque as coisas eram divididas. Minha mãe ficava com as coisas da casa, por exemplo. Algumas coisas, comprar roupa. Sim, mas a sua mãe não poderia pagar seu tratamento? Mas era ele quem pagava. Ele que pagava tudo. Sim, mas ele se negava a pagar. A senhora não poderia chamar a sua mãe e... Não podia. Era ele que ficava com a maior parte do dinheiro. Era ele quem administrava a maior parte do dinheiro. Entendi. Pois não. Você disse que se você pedisse dinheiro para sua mãe, ela ia querer saber por quê. Com certeza, ela ia querer saber por quê. Porque o pastor não estava custeando mais. É, com certeza. E você em algum momento pensou em contar a verdade a ela? Pensei. Cheguei em algumas vezes pensar para tentar conversar, mas eu não consegui. Por quê? O medo dela não acreditar em mim, acreditar nele. Ele era muito convincente, muito, muito, muito inteligente. O que você via de sentimento da sua mãe em relação a ele? Ela era cega de amor por ele, mas cega mesmo. Minha mãe, ele era tudo na vida da minha mãe. Quando você se relacionou com o Rogério sofreu essa, digamos assim, perseguição por parte do Anderson, de implicar com relação a vocês? Sofreu, com certeza, com certeza. O Rogério mostrou algum descontentamento? Comentou comigo, vou matar ele para tirar ele do nosso caminho. Aí eu falei para ele, você não tem coragem de fazer isso, cara? Pois tenho. Quando eu vi que o Rogério, de fato, tinha coragem, porque eu me afastei do Rogério, bloqueei ele de todas as minhas redes sociais. Pode olhar, tá tudo bloqueado. Eu perdi o contato com ele, me afastei dele, porque eu não tive coragem. E por que posteriormente você criou coragem de procurar a Marzi e pedir essa ajuda? Eu não estava mais aguentando, daquele jeito. Fiquei doente emocionalmente, fiquei com síndrome do pânico, ansiedade, tomando remédio controlado. Até droga eu já usei. Por que as investidas dele pioraram com o tempo? Pioraram muito, eu tinha nojo dele. Nojo. Roberta, a senhora presenciou ou escutou alguma coisa sobre os abusos cometidos pela vítima para com crianças ou adolescentes? Nunca, nunca, nunca. Inclusive, quando eu soube disso, eu fiquei como Porque escutar uma coisa desse tipo te dá muita revolta. Falando isso, dá até vontade de chorar. Porque falar do Niel assim é muito ruim. Porque por mais que eu não tivesse o amor por ele como pai, porque eu criei esse amor pelo meu pai Carlos, porque esse amor era alimentado. Então eu nunca senti diferença nenhuma do Carlos ser ou não meu pai de sangue. Mas eu tenho plena noção de que tudo que nós conquistamos, tudo que adquirimos numa vida inteira foi por ele, foi por conta do Niel. Ele, o Niel, também era minha família. E você vê que ele foi assassinado por pessoas que sempre estiveram ao seu lado por toda uma vida. O que mais causa revolta também é o fato deles já terem feito o que eles fizeram, essa monstruosidade que eles fizeram com o Niel. E ainda querer colocar nele essa imagem de abuso, de abusador.
Eu acredito piamente que nunca houve abuso. Nunca vi nem fiquei sabendo de nada disso. Gente, o fato deles quererem sustentar essa mentira, falar que o Niel abusava da Rayane, isso é uma mentira. Gente, a Rayane era o amor maior do Niel. É muito triste você viver sabendo que eles fizeram o que fizeram e ainda tentam denegrir a imagem do pastor. Ele já está morto, não tem mais o que fazer. É muito triste isso. Para mim isso foi um absurdo. Eu nunca ouvi falar disso, muito pelo contrário. Ele era muito carinhoso, ele tinha assim um jeito grosso, porque ele era muito pavio curto, mas ele era um cara incrível. Diferente da... Se houve algo a respeito de envenenamentos à vítima? Houve sim. A Simone, ela meio víbora, sarcástica. Um dia na cozinha da igreja ela me disse: tio Luan, provavelmente o chamava assim porque ele era tio de seus filhos. Tio Luan, eu tô matando ele mesmo, mas ele é ruim de morrer. Eu tô botando veneno na comida dele, só que ele não morre. E ela ria, segundo Luan. Todo mundo sabia daquela índole dela, mas como ela era muito juntinha com a Flor passava a mão na cabeça. Então, tudo que se falasse de Simone dentro da casa não era assinado. Os que ficavam mais com a Flor, não adiantava a gente falar nada contra, pois ela não acreditava. Era nossa palavra contra eles. Mas eu cheguei um dia a falar com Carlos e com a esposa dele, Cristiane. Por que é que vocês estão fazendo isso? E Simone disse, porque ele fica me olhando. Quando chega de noite no quarto, ele fica me olhando. Ela sempre dizia isso, que quando estava no quarto deitada, de olhos fechados, ela conseguia sentir alguém olhando para ela. Se o senhor me perguntar se o Anderson já fez alguma coisa contra ela, eu vou falar para o senhor, eu nunca vi. Eles chegaram... Esses 5 mil reais que você deu a Marzi, como que você adquiriu? Com o dinheiro que ele me dava. Às vezes minha mãe me dava 100. Filha, vou viajar essa semana, fica com 100 reais. Se precisar em casa, você usa, ela falava. E ele falava, Bi, olha, toma esse dinheiro aqui, guarda. Se você precisar em casa, você usa. De várias vezes ele me deu dinheiro. Entendi. Simone, esse problema você teve de saúde. Começou quando efetivamente? O câncer? 2012, fevereiro de 2012. Tá, e como foi pra frente? Como foi esse tratamento pra frente? Hoje, o que você ainda tem de reflexo da doença? E a juíza interrompe. Isso tem alguma relação com os fatos? A doença dela? Sim, excelência. Qual a relação? Porque a relação foi que surge a doença e ela é extorquida. Porque ela precisava para o tratamento. Só um instante. A doutora está perguntando hoje como está a doença dela? Excelência, é totalmente pertinente ao purgatório dela. Sim, doutora, eu estou perguntando qual a pertinência. Pertinência? Que ela só cometeu o crime, excelência, porque ela estava motivada, porque ela precisava do dinheiro. Bom, então a doutora está respondendo por ela. Eu não estou respondendo por ela. A senhora que não está deixando eu perguntar, excelência. É o depoimento... então a senhora está dizendo que a sua cliente é réu confessa. Eu não estou falando com o senhor. Eu não estou falando com o senhor. Eu não estou falando com o senhor. Olha só. Não dá pra ficar gritando aqui não, doutora. Por favor. E o senhor não tem que interromper. Não tem que berrar aqui na frente, não. Isso aqui não é lugar pra isso, tá bom? Ele interrompe pra me garantir, excelência. Me perdoa. Mas aqui não é lugar pra gritar, não. Me perdoa, excelência. Doutora, olha só. Eu vou permitir que ela responda. Mas se a senhora continuar na mesma, eu vou indeferir as perguntas. Sem problema, excelência. Sem problema. Simone, pode falar sobre a sua doença de 2012 para frente. E de que forma o pastor custeava? O que ele custeava da doença? Se era de medicamento, se era de transporte, se era de plano de saúde? Era tudo. Tive 35 tumores de câncer, melanoma. E daí, quando a gente descobriu, ele começou a custear tudo. Transporte para São Paulo. Me doei como pesquisa para o Albert Einstein em São Paulo.
como doação de pesquisa. Depois eu tive alguns com Downs, problema devido à medicação, tive aneurisma cerebral, infecção no sistema nervoso, e hoje eu tenho miose, onde eu esqueço algumas coisas, que é uma marca dentro do cérebro, que é como se eu fosse a cabeça de uma pessoa de 60 anos. A miose tem hipertireoidismo e uso medicamento controlado por causa de ansiedade. Entendi. A senhora precisa fazer alimentação diferenciada? Preciso. Não posso usar carboidrato nem açúcar. Sim. E a senhora hoje possui um tumor na vagina que precisa passar por cirurgia? Com certeza. Inclusive, já foi 2 ginecologistas lá olhar, fizeram drenagem. Como eu já drenei uma vez, a juíza interrompe. A senhora se negou a acatar determinação médica lá no presídio de drenagem? Não, senhora. Então, não consta nos documentos médicos. Então, lá... Só um instantinho. Que a senhora se negou a seguir as orientações médicas, a senhora confirma? Olha o timbre do médico. Então, senhora, como a senhora viu, o último médico, não sei se ele escreveu para a senhora, porque lá eu perguntei sobre este médico. A senhora pode confirmar ou não se a senhora se negou? Eu me neguei sim, excelência, porque nem gaze lá tinha. Se a senhora for, vai ver que é um lugar insalubre para abrir um tumor, que está super grande, não tinha nem... A senhora achou melhor não seguir a orientação médica? E também por causa da dor, é muita dor, é muita dor. E ele perguntou, você já fez 2 vezes? Eu disse, já fiz 2 vezes. Então, devido a essas 2 vezes, é o caso de cirurgia. Então, é cirurgia. Eu já ia fazer cirurgia na hora. Já estava tudo certo para... Pode prosseguir, doutora. Perdão, eu não escutei. Você disse, eu ia fazer a cirurgia ali. Não tinha gaze? Não tinha nem lençol para forrar, porque tinha um negócio para fora na maca. Sim, não tinha. Ela forrou com aquelas blusinhas só para eu deitar, meio corpo. Eu não tinha. Só que é um lugar totalmente insalubre. Só em todo o universo não tem um lugar. Com relação à sua filha Rayane, a Rayane sabia dessas investidas do pastor? Ela tinha conhecimento? Não, nem a Rayane, nem nenhum filho meu. A Rayane não teve qualquer participação? Nenhuma. Na morte do pastor? Nenhuma. Sem mais... Érica me procurou pela internet. Ela estava sem telefone e queria que a ajudasse a entender algumas coisas. E disse querer falar sobre Rayane. E eu e Rayane tínhamos uma amizade. Aí, então, Roberta chora e se diz inconformada com Rayane. Érica contou a Roberta que Rayane teria pedido a ela a indicação de um matador. E a Érica teria conhecidos desse mundo? Perguntou o promotor. Não, é porque a Érica voltou a morar com a mãe dela, acho que em Manguinhos. Por isso, Rayane deve ter feito esta analogia. Palavras da testemunha. A senhora tem ideia? Para ele, não tinha essa de filho afetivo e de adotivo em relação a ter as coisas. Tá, avançando um pouco mais agora, senhora Érica, eu queria que a senhora me respondesse se a senhora recebeu uma mensagem estranha da Rayane. No Dia das Mães. Sim, no Dia das Mães. Dia das Mães é maio, né? Então, digamos assim, 1 mês e meio antes da morte. Isso aí. Eu ia pra lá no Dia das Mães, eu ia pra lá e liguei pra Rayane, porque no Dia das Mães e Dia dos Pais, eles sempre saíam pra comer alguma coisa, comemorar. E ela disse, onde você tá? Vem pra cá. Aí eu cheguei lá e ela veio como quem não quer nada e me disse, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Você tem algum contato de bandido? Eu peguei e falei assim pra ela, não. Aí eu perguntei pra que seria. E ela desconversou e disse, nada não, era só para eu fazer um trabalho aí para mim, mas nada não, desconversou. Aí eu fiquei pensando naquilo e achei que fosse para dar uma coça no Lucas, o Lucas que está preso, que fosse alguma coisa com o Lucas. E aí ela falou assim, fala com a mãe, liga para a mãe. Eu liguei para ela no mesmo dia e falei, oi mãe, benção mãe, feliz Dia das Mães, cadê o pai?
Aí, ela me tratou com total indiferença, sem afeto algum. Eu estranhei porque ela não era de falar comigo desse jeito no telefone. Eu pensei, ela tá seca, muito estranha. Aí eu falei, eu vou visitar vocês aí. Mas não fui porque eu fiquei sentida. Porque aquela coisa de mãe não teve, não falou comigo direito. Aí eu não falei mais com ela. E a Rayane, senhora, ela não especificou para o que seria, por onde foi? Foi pelo WhatsApp. Não, ela só disse que era para resolver alguma coisa para ela e desconversou. Aí o promotor pergunta. Aí então, passou mais ou menos 1 mês e meio ou 2 meses, veio a Rayane. A Rayane estava lá em Brasília perguntando como eu estava, se estava bem, perguntando como é que eu estava, se eu estava bem, veio falando comigo. Ela passou direct pelo Instagram. Aí ela perguntou o meu número de telefone, eu passei para ela lá. Aí a gente ficou conversando e ela perguntou como eu estava, de dinheiro, se eu estava trabalhando. Eu falei com ela que não estava trabalhando, não. Aí ela veio com a mesma história da Marzi, só que ela veio falando um pouco diferente, que não era para mim fazer não, que era para arrumar alguém para fazer, que ela iria me pagar 10 mil para mim e que era para ficar com 5 mil e dar os outros 5 para a pessoa que ia fazer o serviço, que quando eu pudesse, que era para ligar para ela para avisar que ela então ia depositar os 10 mil para mim e quebrar o telefone dela para jogar fora. Então eu respondi para ela, não, Rayane, eu não quero participar dessas coisas não, tô fora. Já teve aquela história da Marzi lá, e todo mundo achando que eu quero matar ele. Tô fora, não quero saber disso não. Então ela falou assim, você não vai fazer mesmo não, cara? Ele tem uma reunião amanhã, às 10h30 na igreja. É só você interceptar o carro dele. Então eu falei, não, Rayane, não vou fazer nada disso aí não. Não vou fazer isso. Então ela falou, tá bom então, já que você não quer fazer, quando eu for no Rio então, eu arrumo alguém para fazer esse serviço aí para mim. Aí eu falei, tá bom. E depois eu liguei para minha mãe de novo, que eu queria falar referente a Rayane. Aí quando eu fui falar referente a Rayane, ela pegou um telefone que ela tinha, um iPhone 6, aí abriu as mensagens dela com a Rayane e começou a me mostrar os textos das mensagens dela com a Rayane. Aí me mostrou um texto da Rayane que estava escrito assim, e aí, Chechel, tudo pronto para a cirurgia de amanhã? Aí ela falou para mim, a Rayane tá com isso aí na cabeça, ela tá querendo matar o Niel, ela tá muito revoltada com ele. Aí eu falei para minha mãe, mas eu só não quero que me metam nisso aí não, eu não quero que fiquem me metendo nisso aí não, porque já tem um monte de gente achando que eu quero matar ele por conta daquela coisa da Marzi. Então, não quero que coloque meu nome nisso aí não. Aí ela falou, tá bom, eu peguei e fui embora e não tive mais contato. Então o senhor recebeu 2 propostas diferentes. Uma para matar o pastor e executar o crime diretamente e outra para o senhor indicar uma pessoa para fazer, para praticar o crime. É isso? É isso aí, senhora. Sem mais perguntas, excelência. Estou satisfeita. A senhora tinha ciência? A senhora disse que o relacionamento o amor de Flor de Lis pelo Anderson era imenso, né? A senhora tinha ciência se ela tinha relações sexuais com integrantes da igreja, com conhecimento do pastor, inclusive? Em hipótese nenhuma. Nunca soube? Não, acredito que isso aí nunca aconteceria. A senhora chegou a trabalhar com a sua mãe? Eu ia na casa do meu cunhado. E o quê? Nas agendas com ela. Trabalhei já também no escritório, atendendo telefone. A senhora chegou a participar já de alguma rachadinha? Nunca. Tinha ciência de quê? Não, senhora. De que as pessoas que trabalhavam também tinham que dar pensão para o alto? Não, não sei, não, senhora. Nunca ficou sabendo disso? Nunca fiquei sabendo disso. As demais defesas têm pergunta? Dr. Hollenberg passa a palavra. Bom dia, Simone. Bom dia, doutor. Simone, todo esse esclarecimento, tudo que você já declinou hoje diante da ilustríssima juíza, ilustre promotor de justiça, é novidade para sua mãe, ou seja, ela não vinha tomando conhecimento ou ela tinha conhecimento? Ela nunca tomou conhecimento, é novidade.
ela nunca tomou conhecimento. É novidade. Com relação ao celular, aparelho celular, qual era o comum na sua mãe? Deixar um telefone nas mãos dos mais novos, dos filhos? Sim, muito comum. Eu já andei com o telefone da minha mãe, todo mundo já pegou o telefone da minha mãe, até as crianças usavam o telefone da minha mãe para jogar joguinho de Free Fire, de brincar de qualquer tipo de jogo. Ela nunca foi apegada a bem material. Eu sei que é muito tempo. Chegou umas conversas que não tinham sido inscritas no processo. Eu preciso, devido ao tempo, mas é possível, se é possível, a senhora ter passado mensagem do aparelho da sua mãe para algum irmão se passando por ela, assim, já. Tipo, que se passe por ela? Já. A senhora fingia que era sua mãe mandando mensagem? Interrompe a juíza. Às vezes. Quais foram as vezes? Quais foram as mensagens que a senhora mandou fingindo que era ela? Eu não lembro. Isso faz muito tempo. Não lembra, né? Nem para quem foi também. Não. E por que a senhora fingia que era ela? Eu não me lembro. Não lembro. Isso faz muito tempo. Não lembra nem para quem foi também? Não. E por que a senhora fingia que era ela? Eu só respondia. Só respondia. Eu respondia, mãe, posso ir aí? Pode. Só respondendo. Entendi. Só respondendo. Enviando mensagem. Sem saber resposta. Não? Já enviei algumas mensagens para a menina no hospital. Entendi. Tá perfeito, então. Você já enviou com anexo? Pergunta Hollenberg. Já. Igual ao exemplo, igual o Marzi já fez? Já. Sem mais, excelência. Satisfeito. As demais defesas têm perguntas? Então, Dr. Carlos Mello, advogado da ré Andréia Maia, passa a palavra. Obrigado. Bom dia a todos. Simone, você já chegou a ter algum tipo de discussão, algum tipo de dissabor com a senhora Andréia Maia? Só uma vez que eu cheguei lá e ela estava gritando e falando com a minha mãe. Lá onde? Pergunta a juíza. Na minha casa, na casa da minha mãe, que ela queria que a minha mãe chamasse a mídia para poder defender o marido dela. E eu não achei pertinente. Nós discutimos por causa disso. Mas qual seria a defesa do marido dela? Que tipo que ela alegava? Pergunta a advogada Andréia. Eu não me lembro. Só lembro que ela falou isso. Para defender o marido dela, minha mãe tinha que chamar a mídia. Eu não lembro o que nós discutimos, mas houve um problema. Ela queria que chamasse a mídia. Isso eu me lembro perfeitamente. Ela queria que a sua mãe chamasse a mídia em defesa do marido, mas a senhora não sabe explicar o que foi discutido. Eu não me lembro. Não se lembra. Tá ok, Simone. Muito obrigada. O outro advogado, sem perguntas, excelência. Cada advogado vai dizendo. Sem perguntas, excelência. Pela defesa do réu Carlos Ubiraci. Então, o advogado de Carlos Ubiraci, Dr. Luiz Carlos Gregório, pede a palavra. Obrigado, excelência. Bom dia, Simone. Bom dia. Quando sua mãe viajava, você ficava responsável pelas compras da casa. Exatamente. E o Carlos? Pela casa. Como assim pela casa? Ele era o mais velho da casa, então todo mundo que ia sair explicava. Pastor Carlos, preciso sair. Pastor Carlos, quebrou isso aqui. Pastor Carlos, acabou a água. Pastor Carlos, conserta a bomba. Pastor Carlos, sem alguém discutindo. Para tudo era o pastor Carlos, porque ele era o mais velho da casa. Ele que gerenciava a casa. Na ausência da minha mãe, muitas vezes sim. Ele teria alguma autonomia ou ele teria que passar isso tudo para sua mãe? Se algum quisesse sair, por exemplo, ele podia levar Muitas vezes ele tinha autonomia, mas tinha coisas que ele passava para minha mãe. Entendi. Quem levava as crianças da casa para a escola, médico? Pastor Carlos, Lohane e André. Tá, em relação à matrícula da escola, Pastor Carlos, André também já fez. Entendi. Sem mais, obrigado. Alguma outra defesa? Outras perguntas? Não?
A senhora teve ciência de alguma carta que teria entrado no presídio? Não. Que o Lucas copiou enquanto o outro teria forjado? Que tenha me falado, não, senhora. Sabe se foi sua mãe que escreveu essa carta? Não, senhora. A senhora quer acrescentar alguma coisa que a sua defesa não tenha lhe perguntado? Não. Está encerrado o depoimento. Não, tem que eu queria pedir, só pedir porque, pelo meu problema de saúde, que a senhora pedir com carinho, né? Porque eu preciso me tratar, preciso me cuidar. A documentação que hoje me cabe aos autos, senhora, é que o tratamento está indicado no processo e está sendo dado à senhora. Então não tem tratamento a ser dispensado. Tem de fazer de 3 em 3 meses, não tem cura. Está em acompanhamento médico, não é? Acompanhamento. A doutora já pode escolher o melhor acompanhamento com base nos exames, tá bom? Está encerrada a sessão.